Olá a todos e a todas, aqui é o pastor Renato Braz. Muito obrigado, seja bem-vindo ao meu canal. Eu gostaria de falar nesta ministração da experiência de 2 discípulos com Jesus ressuscitado a caminho de Emaús. Aproveite, se inscreva aí no meu canal, dê o seu like, ative o sininho, me ajude a fazer com que essa mensagem possa chegar a outras pessoas, tá bom? Então, vamos à ministração. Vamos à palavra de Deus. Peço que os irmãos abram a sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Mantenha a sua Bíblia aberta do 13 ao 35, mas nós vamos fazer uma leitura de introdução do 13 ao 21. Vamos então ao que está escrito. Versículo 13. E eis que no mesmo dia, responda assim, fala assim comigo, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, e cujo nome era Emaús. Versículo 14. E iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Então Jesus lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, vocês estão falando entre vós? E afinal, por que esse semblante de tristeza? Versículo 18. Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele, Jesus, perguntou: quais? O que aconteceu afinal? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós que esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora tudo isso passou. E já é o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. Até aí, oramos. Pai, a tua palavra está aberta mais uma vez, nesse domingo especial de ressurreição. E os nossos corações também, Senhor. E por isso, mais uma vez, eu te peço com toda humildade, que eu diminua e que tu cresças em mim. Oh Pai, sempre é um desafio pregar a tua palavra. O Senhor não sabe o que passa aqui dentro, Senhor. Desculpa, Senhor. O Senhor sabe, Senhor. Treme as pernas, oh Senhor, o coração começa a palpitar, e é sempre um desafio. Independente do número de pessoas nesse auditório, independente do número de pessoas que vão ouvir essa ministração a qualquer tempo, é um grande desafio. Por isso eu te peço mais uma vez, me ajude, Senhor. Toca nos meus lábios, toca na minha mente, toca no meu coração, faz de mim a tua vontade e o teu querer, e que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar nessa tarde, e que
que o meu coração e o coração daqueles que me ouvem seja como uma terra fértil, regada, preparada para receber a semente, que é a tua palavra. Que a tua palavra possa frutificar em nossos corações. Senhor, que hoje seja reafirmado algumas verdades em minha vida e na vida dos meus irmãos. E é o que eu te peço nesta hora. E oro, te dizendo amém, amém e amém. Muito bem, queridos irmãos e amigos. Este relato que nós fizemos a leitura nessa tarde, do aparecimento de Jesus Cristo, ressurreto, num corpo glorificado, a 2 anônimos discípulos. É interessante que essa história é exclusiva do Evangelho segundo Lucas. Esses 2 discípulos que nós vamos analisar nessa tarde não fazem parte dos 11. Jesus, afinal, tinha outros discípulos. Você pode ver uma referência a respeito disso no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 1, naquela passagem dos 70 discípulos, quando Jesus manda de 2 em 2 entrarem nas aldeias. E portanto, no texto que nós fazemos a leitura, esses 2 discípulos estão saindo de Jerusalém. E atenção no versículo 13, é claro, e no mesmo dia. Nós estamos a falar mais ou menos de um horário muito parecido com esse que nós estamos celebrando esse culto nessa tarde. E as escrituras dizem então que eles saem de Jerusalém para uma aldeia conhecida como Emaús, que fica, segundo as escrituras, as bíblias mais antigas e tradicionais, 60 estádios. 60 estádios, meus queridos irmãos, equivale, numa linguagem de hoje, aproximadamente 12 quilômetros. E portanto, uma viagem a pé de Jerusalém a Emaús levava-se algumas horas. Era uma caminhada cansativa, por uma estrada provavelmente de elevações, íngreme, sem nenhuma pavimentação, e muitas vezes muito areosa. Portanto, numa temperatura alta. Portanto, era uma caminhada, apesar de ser aproximadamente 12 quilômetros, era uma caminhada extremamente difícil. E portanto, quem deixava Jerusalém no finalzinho da tarde, é muito provável que chegaria a Emaús no início da noite. Talvez já estivesse escurecido. E deixa eu dizer uma coisa. Emaús significava muito para esses 2 homens, para esses 2 discípulos. Emaús provavelmente era onde vivia as suas famílias, os seus parentes. E Emaús significava o caminho do regresso, a volta para casa, a volta ao passado, a volta provavelmente à mesma rotina vazia, a mesma vida vazia e sem sentido, que os levaram a conhecer Jesus e decidirem tornar seus discípulos. E interessante, meus queridos irmãos, então, que voltar para Emaús significava a volta para casa. Voltar a Emaús significava desistir daquilo que estavam fazendo para voltar à vida que levavam anteriormente. Mas atenção, numa caminhada como essa,
às vezes surgem muitos assuntos, mas eles falavam entre si, segundo as Escrituras. Eles estavam conversando entre si, e a conversa era sobre as cenas da crucificação ocorrida em Jerusalém, que estavam nítidas na memória de cada um deles. As cenas da via sacra, as cenas da crucificação que ocorreram na sexta-feira. Havia aqui um intervalo até domingo, na tarde do domingo, naquele dia. E estas cenas, meus queridos irmãos e amigos, não saía da cabeça desses dois homens. Estava muito nítido. E o assunto então era tudo o que tinha acontecido na sexta-feira da crucificação, há 3 dias atrás. A injustiça que fizeram com Jesus. E segundo o texto bíblico, um perguntava para o outro, que não tinha resposta, e que respondia com uma outra pergunta. E eles, segundo as Escrituras, estavam frustrados, decepcionados, tristes, abalados. Era uma tragédia na mente deles muito recente. E eu fico assim, imaginando como será que eles perguntavam um ao outro. E era mais ou menos assim, fazendo assim uma encenação. Talvez um falando assim: mas que maldade, amigo, que maldade que fizeram com Jesus, que maldade, que povo ruim, que povo mau. E o outro talvez respondia: onde já se viu mandar crucificar Jesus e soltar Barrabás? E eu então perguntando um ao outro, e o outro respondia com outra pergunta. E sabe quando você está preocupado com uma coisa que você vai dormir, e até mesmo durante o dia, aquilo não sai da sua cabeça. Quando você se dá conta, você está falando o mesmo assunto. Eu imagino um perguntando para o outro: mas ele era tão poderoso, fazia tantos sinais, nós presenciamos ele dando vista aos cegos, fazendo paralíticos andar, nós vimos ele ressuscitar os mortos. Talvez o outro respondendo: eu que esperava que qualquer momento ele descesse daquela cruz e mandasse fogo do céu sobre os seus algozes. Eu achava que ele podia fazer alguma coisa. E se ele não podia, por que não fez? Eu não consigo entender. E eles então, tão arrasados, decepcionados. Está escrito aqui no texto bíblico que nós lemos, quando Jesus começar o encontro com eles, ele vai falar: por que vocês estão tão tristes? Olha, o semblante de vocês é de pura tristeza. Eles estavam mesmo tristes e decepcionados. E sabe por que estavam decepcionados? Porque na mente deles, e preste atenção, somente na mente deles, Jesus estava morto. Acabou, já era. Fecha tudo, o último que sair, fecha a porta e apaga as luzes e vamos embora. Porque na mente deles, erradamente, eles achavam que Jesus estava morto. Eles viram, meus queridos amigos e irmãos, um sonho. Eles entendiam que o sonho estava destruído. Eles entendiam que uma esperança estava acabada. Eles entendiam que estava acabando um ciclo e uma história.
portanto, essa profunda tristeza e decepção. Vamos embora, vamos para casa. Deixa tudo, vamos embora. Não há mais nada a fazer. E sabe por que isso aconteceu? Eu quero dar 4 motivos por que isso aconteceu. Primeiro motivo. Sabe por quê? Porque eles estavam mal informados acerca das profecias e não creram. Sabe por quê? Porque se você voltar um pouco atrás, na leitura que nós fizemos, Lucas 24, versículo 12, um pouquinho mais atrás, 10, 11, já havia notícias da ressurreição de Jesus naquela manhã de domingo. Nós estamos falando do domingo à tarde. Jesus já tinha aparecido para algumas mulheres próximo ao sepulcro, e elas trouxeram a notícia aos discípulos que estavam reunidos no cenáculo. E esses dois, muito provavelmente, não creram nas mulheres, ou não creram que Jesus poderia ter ressuscitado. Estavam completamente desinformados. E eles então iniciam, naquela tarde de domingo de ressurreição, uma volta para casa, decepcionados. Esse é o primeiro motivo da volta para casa. O segundo motivo, e que é importante ser observado, é o desânimo deles. Versículo 21 é claro. Eles dizem para Jesus: nós esperávamos que fosse Ele quem redimisse Israel. Versículo 21. Em outras palavras, eles achavam que Jesus fosse humano, profeta. Provavelmente então eles não acreditavam na divindade de Jesus, que Ele era o Filho de Deus. Ou seja, eles não conseguiam enxergar ou entender o desígnio da morte de Jesus, que tinha que ser assim. E por que eles pensavam assim? Porque Israel e o mundo daquela época passava por um período político muito conturbado. Israel estava sob o domínio do Império Romano, que mantinha tropas naquele país e controlava o governo de Israel. Portanto, a expectativa deles era o seguinte: que Jesus fosse um profeta, mais que isso, que provavelmente fosse um líder revolucionário, que em qualquer momento iria assumir o trono de Israel e iria expulsar os invasores romanos. Essa era a expectativa deles e de muita gente naquele tempo a respeito de Jesus. Terceiro motivo que fazia com que esses homens desistissem da caminhada e voltassem para casa, para Emaús. E preste atenção, isso aplica no nosso tempo de hoje. Preste atenção no versículo 13. Eram 2. Cadê os outros discípulos? Isso mostra o tamanho da decepção. E o que a decepção pode fazer com alguém que anda afastado da comunidade cristã? Para voltarem para casa, para Emaús, aos seus antigos afazeres, aos antigos amigos, é porque eles estavam dispersos e longe do grupo que seguia Jesus, os outros discípulos. Eles estavam longe da comunhão, perderam a esperança e a comunhão. Eu aprendo aqui e trago isso para a realidade de hoje, meus queridos amigos e irmãos, que o cristão não deve andar sozinho.
A decepção com Deus, com a igreja e com os irmãos e com a vida em comunidade não é bom para ninguém. Traz como consequência o desânimo, traz como consequência a falta de fé, traz como consequência o retorno ao pecado e aos velhos vícios. E consequentemente a queda. E deixa eu te dizer uma coisa para você que está afastado da comunhão dos seus irmãos, aonde você estiver neste momento, não faça isso. Volte para a casa do Pai. Sabe por quê? Porque talvez a comunidade cristã não é um lugar perfeito, mas nós somos comunidade. Jesus nos ensinou a viver em comunidade. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, segundo o próprio Jesus, ele disse que ali eu estarei. E portanto, meu querido amigo e minha querida amiga, independente dos problemas e dos desafios da igreja, a igreja continua sendo ainda o melhor lugar para nós estarmos. E portanto, o segundo motivo que eles estão voltando para Emaús, voltando para casa, é porque eles estão isolados dos outros discípulos. E para concluir, eles estão voltando para Emaús, desistindo, porque eles estão em desobediência ao próprio Jesus. No próprio Evangelho de Lucas, versículo 24, 49, Jesus é claro: ficai em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos de poder. Sabe, a ordem de Jesus era clara: vocês devem ficar em Jerusalém, aonde os discípulos estão reunidos, onde as mulheres estão reunidas. Ninguém saia do rebanho. E portanto, se eles iniciam ao final do dia uma viagem de retorno a Emaús, é evidente que eles estão contrariando uma orientação do próprio Jesus. E qual foi o resultado disso? Está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, quando o poder do Espírito Santo desceu sobre eles, todos os discípulos, quando estavam reunidos em Jerusalém. Mas vamos continuar para concluir como terminou essa história. Portanto, eu parei, eles estão voltando para casa, comentando entre si as cenas que ocorreram na sexta-feira em Jerusalém. Um perguntando para o outro não tem resposta, responde com pergunta. Não se sabe ao certo, meus queridos irmãos, se foi por trás, por diante, ou por um caminho alternativo que dava a estrada principal por Emaús. Mas o texto bíblico diz que Jesus aparece e se junta a eles como se fosse um peregrino. E o interessante é que Jesus não é reconhecido por eles. Ele não se faz ou não se deixa ser reconhecido. Mas não se esqueça, Jesus já ressuscitou de manhã. Ele já está no corpo glorificado. E portanto, eles não reconhecem Jesus. E Jesus então se apresentando como se fosse um peregrino. E era muito comum que na Páscoa muitos peregrinos desciam até Jerusalém. E portanto Jesus inicia um diálogo, lembrando que ele é onisciente e ele tudo sabe, tudo conhece. Ele sabia o que eles estavam falando.
Mas Jesus dá um jeitinho de entrar na conversa. E ele, mais ou menos, diz assim: olha, posso acompanhá-los na viagem, fazer companhia a vocês? Para onde vocês estão indo? Ah, nós estamos indo para Emaús. Pois eu estou indo um pouco adiante de Emaús. Posso aproveitar a companhia de vocês? É claro, vamos conosco. E Jesus então introduz uma conversa mais ou menos assim: escuta, o que é que vocês tanto falam entre si? Que assunto é esse que vocês estão conversando entre si? Então um deles responde: o quê? Você disse que era peregrino, que foi a Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos 3 dias? Jesus vai-se de desentendido. Mas do que assunto? O que aconteceu afinal? E aí um deles fala e começa a contar o que aconteceu com Jesus. E começa a lamentar, questionar. Foi aqui que ele fala: nós que esperávamos que ele fosse ele que remisse Israel, mas está tudo consumado, acabou, já era. E Jesus então começa a partir do versículo 25. A partir do versículo 25, Jesus começa a orientá-los. Por isso que eu acho interessante o ministério de Jesus. Primeiramente, o ministério dele sempre foi o ministério do ensino. Durante todo o seu ministério, o ministério de Jesus é ensinar. Talvez você possa me dizer: olha, mas ele fez milagres, fez curas, ressuscitou os mortos. Fez sim. Mas ele fez à medida que ele ensinava. Por isso que é tão importante o ensino bíblico na comunidade cristã. E o versículo, então, 27, diz que Jesus aproveita e começa através de Moisés, passando por todos os profetas, versículo 27, e passa a explicar-lhes o que dele próprio se achava em toda a Escritura, no Velho Testamento. E interessante que mais tarde um deles comenta o seguinte: mais tarde um deles vai comentar: olha, ardia o meu coração quando ele falava aquelas palavras. Ardia o meu coração. Por isso que por isso que ardia o meu coração. Olha como é importante a palavra pregada e afirmada. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido amigo e minha querida amiga. Talvez você possa ser uma pessoa experiente, inteligente, de muita cultura, de muita formação, mas você precisa entender um princípio. É preciso a palavra de Deus ser pregada e afirmada. Sabe por quê? Porque senão a Bíblia, as Escrituras, é um livro sem sentido para você. É por isso que você não entende. É por isso que existe um versículo, que não me fale agora a minha memória, que está escrito: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser pregada e afirmada. Isso não pode acabar. E portanto, Jesus então vai pregando a palavra de Deus para eles, ensinando e explicando tudo que as Escrituras diziam, as profecias diziam a respeito dele. E portanto, eles agora estão chegando à entrada da aldeia de Emaús. E vai acontecer o seguinte: já é noitinha, já escureceu provavelmente.
eles viram para Jesus e falam o seguinte: nós estamos chegando em casa, na aldeia, o amigo quer entrar conosco, nós o convidamos, se hospede na nossa casa, passe a pernoite conosco, talvez nós podemos servir pão, peixe, alguma coisa no jantar, e já que o amigo vai mais adiante, continua a viagem no dia, na manhã seguinte. Jesus fala: ok, eu aceito o convite. E já lá para o início da noitinha, eles estão na mesa. Quando estão na mesa, versículo 30, Jesus pegou o pão, levantou, partiu e deu graças. O que você lembra disso? Santa Ceia, né? Pois é. Depois ele pegou o cálice, levantou, deu graças a Deus. E quando ele fez isso, os olhos deles parece que estavam com escamas, amortecidos, a ponto de não reconhecer Jesus. E assim que Jesus fez isso, eles lembraram da cena da Santa Ceia. E eles então o reconheceram. Mas interessante que parece que para esses dois aqui Jesus parece estar brincando com eles, né, gente? De repente ele, da mesma forma que ele surgiu, ele desaparece, segundo as Escrituras. Mas os dois agora entenderam, e o coração deles enche de júbilo, de alegria, a ponto de um dizer para o outro, versículo 32, e disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando abríamos as Escrituras? Ai, meu Deus, eu imagino esses dois. Já disse que uma viagem de Jerusalém a Emaús, no calor, olha, por um caminho de pedra entre as montanhas, olha, era uma viagem tanto, hein? Mas o versículo 33, parece que isso não era desafio para eles. Porque o versículo 33 diz que eles não dormiram lá não. Mas será que não quiseram encontrar os velhos amigos? Não. O versículo 33 diz que, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Na mesma hora. Talvez passaram a madrugada toda viajando a pé. E lá em Jerusalém encontraram congregado os 11. E os outros, as mulheres, todos que estavam ali. E essa história terminou assim. E eles diziam: ressuscitou, ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou. E o versículo 35. E eles contaram aos demais o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Para concluir, às vezes eu e você passamos pela experiência do caminho de Emaús, igual esses dois. Sabe quando? Principalmente quando nós não conhecemos as Escrituras e quando nós tentamos andar afastados da comunhão com os nossos irmãos. Independente de ser nesta igreja ou em qualquer igreja, em qualquer comunidade cristã,
como isso é importante. Ou seja, por desconhecer as Escrituras, a história está mudando diante dos olhos deles. E historiadores vão dividir o tempo em dois períodos, antes e depois de Cristo. E esses dois não sabem nada. Estão totalmente desorientados. Tudo estava escrito, tudo estava previsto, tinha que ser assim. E é preciso Jesus lançar mão das Escrituras e discernir os acontecimentos para eles entenderem. Meus queridos amigos e irmãos, o desânimo e a decepção, a falta de comunhão, os impedia de ver a Escritura e aquilo que ela dizia. E deixa eu te dizer uma coisa: se às vezes nós colocarmos as nossas emoções à frente da palavra de Deus, só pode acontecer isso: decepção, falha de comunhão, confusão, desânimo e desvio daquilo que Deus quer para nós. Porém, eu preciso dizer, se você anda como esses dois a caminho da estrada de Emaús. Estrada de Emaús agora aqui significa voltar para trás. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus certamente vai se achegar a você para te mostrar o caminho e te orientar. Talvez você chegou aqui se sentindo como aqueles dois discípulos. As lutas, as dificuldades e os problemas estão esvaziando a sua esperança. As tempestades da vida têm enfraquecido a tua fé. Mas lembre-se de uma coisa primordial: Jesus estará sempre com você. E Ele certamente, se preciso for, vai tomar a postura de ir ao seu encontro para te orientar neste caminho tão doloroso, onde as suas feridas, decepções, apego ao passado estão te fazendo desanimar. Talvez você esteja sangrando, perdendo as forças. Mas Jesus tem um remédio para curar as suas forças. Mas entenda, não faça como esses dois discípulos, que distraídos demoraram muito para ver e perceber. Que Deus possa abrir os seus olhos espirituais, para que você possa entender o propósito dele na tua vida. Eu quero orar com você e junto com você. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. Nós estamos terminando. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua santa e bendita palavra, que nos encoraja a aprender mais de Ti, que nos encoraja a ter uma vida de devocional e de comunhão. Senhor, eu sei que muitos estão distraídos neste mundo, com suas preocupações, com seus afazeres, e não estão conseguindo discernir este momento que nós estamos vivendo. Nos ajude, Senhor, a nos orientar. Nós estávamos falando essa semana de como o tempo está passando rápido. E olha que há uma declaração da ciência de que os dias têm encurtado 15 minutos. Senhor, não
nos deixe passar desapercebido pelo tempo que nós estamos vivendo. Nos ajude, Senhor. Nos dê força na caminhada. É o que nós te pedimos neste tempo. E te agradecemos